Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar de poemas de formas fixas. Para não ficar muito longo, eu vou dividir a aula em duas etapas. Nessa primeira etapa, eu vou explicar o que são os poemas de forma fixa e vou dar 2 exemplos. E no próximo vídeo, aí nós vamos dar mais 2 exemplos e explicar por que existem as formas fixas. Bom, então, poemas de formas fixas são poemas que devem seguir algumas regras para serem compostos. Essas regras, elas recaem principalmente nos elementos formais do poema, ou seja, na métrica do verso, na distribuição dos versos em estrofes, no esquema rímico, ou seja, na distribuição das rimas entre os versos. Algumas formas estabelecem também o assunto que deve ser tratado no poema. As formas fixas começaram a ser criadas lá na época medieval e, ao longo dos séculos, outras formas foram surgindo. O modernismo, que aconteceu no início do século XX, rompeu com a obrigatoriedade das formas fixas, dando mais liberdade ao poeta para criar os seus poemas. Porém, as formas fixas continuaram a ser praticadas. E nessas duas etapas da nossa aula, eu vou mostrar algumas formas fixas que são muito praticadas até hoje pelos poetas. A primeira dela que nós vamos ver é aqui o soneto. O soneto é uma forma poética moderna, criada mais ou menos no século XIV, isso é, na época do Renascimento. Isso vai ser importante até para a gente entender a forma do soneto. Ele é ainda muito praticado por vários poetas, inclusive até na própria época do modernismo no Brasil, nós tivemos um grande sonetista que foi Vinícius de Moraes. Vamos ver aqui como aparece o soneto. Só um minutinho que eu vou arrumar aqui a apresentação. Então, o soneto, vamos ver aqui esse soneto, eu esqueci de colocar aqui, mas esse soneto é de Luís de Camões. Para variar, ele está aqui na nossa aula. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi da neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía. Então, olhando aqui, nós não vamos interpretar muito aqui o assunto, né? O nosso objetivo aqui é ver a forma do poema. Então, um soneto, a principal característica dele é na distribuição dos versos. Um soneto deve ser composto em 14 versos, que são distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, isto é, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 2 estrofes de 3 versos. Existe uma variante do soneto, que é chamada de soneto inglês. Também tem 14 versos, mas são distribuídos em 3 quartetos e 1 dístico, ou seja, 3 estrofes de 4 versos e 1 estrofe de 2 versos. Mas, normalmente, principalmente aqui no Brasil e em Portugal, né, nós temos o soneto de 2 quartetos e 2 tercetos. Existe também uma regra para métrica. Os sonetos, eles devem ser escritos em versos decassílabos, aqui daqueles em 2 sonoridades, heróicos ou sáficos, isso não é importante para a gente saber a diferença, o importante é saber que normalmente eles são escritos em versos decassílabos ou dodecassílabos, que são chamados de alexandrinos, ou seja, todos os versos do soneto devem ter
ou 10 sílabas poéticas ou 12 sílabas poéticas. Vamos voltar aqui para o nosso soneto. Então, aqui nós estamos vendo a distribuição dos 14 versos em 2 quartetos e 2 tercetos. E esse soneto aqui do Camões é escrito em versos decassílabos. Vamos contar aqui comigo, ó. Mudam, aqui junta-se os tempos, mudam, junta aqui, se as vão tá. A gente para aqui na última sílaba tônica. Contando aqui as sílabas, nós vamos ver que são 10 sílabas. E todo o poema é escrito em versos decassílabos. Além da distribuição dos versos e do tamanho de cada verso, existe também uma regra que não é tão rigorosa, mas ela sempre é atendida, né? Ou muitas vezes é atendida no soneto, que é em relação às rimas. As rimas recomendadas para os 2 quartetos, ou seja, as 2 estrofes de 4 versos, são as rimas cruzadas, no esquema AB-AB, ou as interpoladas, no esquema ABBA. Nós vamos ver como é que isso funciona lá no nosso soneto. As rimas para os tercetos permitem maior variação, mas são exemplos comuns o final CDC-EDE ou CDC-DCD. Vamos ver como o Camões compôs esse soneto aqui, ó. Vontades rima com qualidades e confiança rima com mudança. Então, aqui nós temos aquele esquema das interpoladas. A, B, B, A. Novidades é o mesmo final de vontades e qualidades. Então, aqui nós temos novamente a rima A. Esperança é a mesma terminação de confiança e mudança. Então, nós temos aqui a rima B. Lembrança é de novo a B. E saudades, novamente a A. Então, nós temos aqui novamente A, B, B, A. Manto já é novo, ó, não apareceu nenhuma vez. Então, aqui é a rima C. E fria é a rima D. Canto rima com manto, então aqui a gente tem novamente a C. Dia rima com fria, então aqui nós temos a D. Espanto com canto, então nós temos a C. E soía com dia, então nós temos de novo a D. Então aqui nós temos C, D, C, D, C, D. Então, o esquema rímico do nosso soneto aqui fica ABBA, ABBA, CDC, DCD. O soneto, ele é sempre muito racional. É por isso que eu falei que é importante a gente lembrar que ele foi criado na época do Renascimento. Ou seja, lá no século XIV, quando a Europa estava saindo da época medieval, muito regulada pela igreja, pelas questões da religião, que também se misturava à política, à sociedade como um todo, e estamos entrando no Renascimento, em que há uma revalorização, né, da racionalidade humana. Então, o soneto é uma forma poética muito racional. Em primeiro lugar, por causa da sua distribuição, do seu esquema rímico e também do seu assunto. Sendo um poema lírico, ele vai tratar, o principal assunto são as percepções, ou sentimentos, ou estados de espírito humanos. Mas, mesmo tratando de questões subjetivas, ele sempre tem uma estrutura lógica, que pode ser silogística, premissa maior, premissa menor e conclusão. Aí eu vou pedir para vocês perguntarem para o seu professor de filosofia sobre o silogismo, ou aquela velha estrutura lógica que nós conhecemos desde sempre para escrever textos, começo, meio e fim. Vamos ver aqui, ó. Ou
introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui é a introdução, ó, apresentação do assunto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, todo mundo é composto de mudança. Então, ele introduz o assunto falando da mudança. Depois ele desenvolve essa questão da mudança, né? Como que aparecem as diferentes mudanças, né? Mudanças no sentimento humano, na esperança, na lembrança, mudanças da natureza, o chão verde manto, que já foi coberto de neve fria, e também em mim, né? Essa mesma mudança que há na natureza, há dentro dele, né? Em mim, converte em choro o doce canto. E depois, aqui no último terceto, ele conclui: e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Então, na verdade, ele está falando aqui, né, apesar dessas todas mudanças, há uma mudança que já não é mais como era antes. Ele está falando aqui da perda de um amor, né? Então, ele coloca aqui introdução sobre as mudanças, desenvolve e aqui conclui no último terceto. Todo soneto tem essa estrutura lógica de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos agora falar de outra forma poética. Essa forma poética ficou muito popular no Brasil. É o haikai. O haikai foi criado no século XVI no Japão e se popularizou pelo mundo todo. Ele foi criado vinculado à filosofia zen budista. Por isso, ele já é muito breve, simples e necessariamente ligado à natureza, porque são coisas que vêm da filosofia zen budista. Também vocês podem perguntar para o seu professor de filosofia para falar um pouco mais sobre isso, se tiver tempo na aula dele ou dela, não sei quem dá filosofia para vocês. O haikai, como eu falei, ele ficou bastante popular e na época do modernismo. Então, nós tivemos grandes poetas assim que praticaram muito o haikai, todos eles modernistas e contemporâneos. Por exemplo, Guilherme de Almeida, Paulo Leminski, Alice Ruiz, são todos do século XX. Então, o haikai ficou bastante popular no Brasil, mas em outros países também, por causa da sua forma simples, ligada à natureza. Vamos ver alguns haikais aqui. Ó. Em cima do túmulo cai uma folha após outra, lágrimas também. Esse é um haikai de Masuda Goga, que é um escritor brasileiro de origem nipônica, ou seja, de origem japonesa. Talvez seja um dos principais poetas do haikai tradicional no Brasil. Inúmeras flores nos túmulos de finado. Eu vou ler de novo. Inúmeras flores nos túmulos de finados. Na alma só saudade. Também é do Massuda Guga. E aqui um do Guilherme de Almeida. Infância. Um gosto de amora, comida com sol. A vida chamava-se agora. Bom, qual é a regra para fazer um haikai? Em primeiro lugar, mais importante de tudo, é que o haikai é composto de 17 sílabas poéticas, nem mais nem menos, 17 sílabas poéticas distribuídas em 3 versos, sendo que o primeiro verso deve ser uma redondilha menor, ou seja, um verso de 5 sílabas. O segundo verso é uma redondilha maior, ou seja, um verso de 7 sílabas. E o terceiro verso é outra redondilha menor, verso de 5 sílabas. Ou seja, as 17 sílabas poéticas são distribuídas em versos de 5, 7 e 5 sílabas. Recomenda-se a cesura entre o primeiro e o segundo versos. O que significa isso? É uma pausa imposta pelo próprio ritmo do verso entre o primeiro verso e o segundo. Nós vamos ver como é que o poeta consegue essa cesura, essa pequena pausa. Vamos ver aqui, ó. Em cima do túmulo, vamos contar comigo, ó. Em cima do
termina aqui, termina em tu, porque é a última sílaba tônica. Então, aqui, em cima do tu, nós temos 5 sílabas poéticas. Contem comigo. Cai, u, ma, fo, ya, junto, pós, ou. 7 sílabas poéticas. Lágrimas também. Aqui vai até o bem, porque é a última sílaba tônica. 5 sílabas poéticas. Então, nós temos 5, 7, 5. Redondilha menor, redondilha maior e redondilha menor novamente. Onde que está a cesura? Então, veja aqui que nunca a última sílaba poética do primeiro verso vai ser a última sílaba. Ou seja, para se ter a cesura, essa pausa no ritmo do verso, a última palavra do primeiro verso tem que ser proparoxítona, como túmulo, ou paroxítona, como flores, ou como amora. Então, a última sílaba do primeiro verso nunca deve ser uma oxítona, para que exista essa pausa. Vamos ver, ó. Inúmeras flores nos túmulos de finados, um gosto de amora, comida com sol. Então, como ficam a última sílaba poética fica mais anterior ao final do verso, acaba criando uma pausa de ritmo que é para que não fique tudo grudado, para que quem ouça o verso, para quem leia o verso, force necessariamente essa pausa que tem a ver com a questão da meditação zen budista. Então, é uma pausa de contemplação. E isso está aí dentro do ritmo poético também. Quanto às rimas, muito simples. Tradicionalmente, o haikai é composto em versos brancos, ou seja, não há rimas entre os versos do haikai. Embora a gente tenha visto aqui uma rima do Guilherme de Almeida, né, que foi uma mudança aí na regra do haikai, mas nós vamos falar sobre as mudanças daqui a pouco. Vamos entrar no assunto do haikai, que além da forma, o assunto também é muito regrado no haikai. O haikai tradicional, ele é inspirado em elementos da natureza. Então, os elementos da natureza, eles têm que estar presentes e têm que ter uma relação com o assunto lírico, ou seja, com o pensamento, o sentimento humano que está exposto ali. Então, é uma conexão da natureza com o eu lírico, com o ser humano, que é a voz do poema. Entre esses elementos da natureza, deve apresentar, o poeta, né, deve apresentar o Kigo. O Kigo é uma palavra, é um elemento da natureza que evidencia a estação do ano em que o texto teoricamente foi produzido. Pode ser que ele não tenha sido produzido naquele momento, né, naquela estação do ano, primavera, verão, época de alguma coisa, mas ele representa essa estação, essa época do ano que tem a ver com a natureza. Nós vamos voltar ali para os nossos exemplos para ver a presença do Kigo daqui a pouco. Bom, é importante saber que o haikai ele busca expressar a relação entre o ser humano e a natureza dentro da relação pensada pela filosofia zen budista, que é o quê? É que o ser humano tem uma alma imortal e ele observa, através da meditação, a natureza que é muito fugaz. Ela passa rápido, ela tem várias mudanças que a gente viu também lá no soneto do Camões, né? Então, essa fugacidade, essas mudanças da natureza não podem corromper a alma humana que busca a sua iluminação. Então, é como se o poema zen budista, o haikai, ele fosse
um momento de meditação de uma pessoa, né? Então a pessoa está meditando, buscando a sua iluminação, e o Haikai representa esse momento, né? É um flash, é um instante. Então o Haikai ele é bem curtinho porque ele representa esse instante de conexão entre o ser humano e a natureza. Então ele representa aqui elementos da natureza e sentimentos, em geral, sentimentos profundos, humanos, né? Como aqui no Massuda Goga, é sempre recorrente o sentimento do luto. Aqui, ó, em cima do túmulo, cai uma folha após a outra, lágrimas também. Então ele está representando o seu luto e ele usa aqui elementos da natureza, cai uma folha após outra, né? Relacionando o cair das folhas com as lágrimas de tristeza, do luto. E aqui, ó, cair uma folha após a outra é o Kigo, é o que mostra, né, representa uma época do ano, provavelmente aqui o outono. E aqui, inúmeras flores nos túmulos de finados, na alma só saudade. Novamente está representado o luto. Vejam aqui que flores e finados indicam a época do ano, né? Então, a época de finados, né, aquele 2 de novembro, é também primavera no Brasil. Por isso, flores. Então, flores, finados, ele faz uma relação entre o Kigo, que são as flores, né, elemento da natureza que indica a época do ano, e a saudade, o sentimento de luto dele. Aqui, Guilherme de Almeida também coloca um Kigo, que é a amora. A amora é uma fruta de época, né, que ela costuma dar, né, lá em final de outubro, começo de novembro. Aliás, é a mesma época aqui representada pelo Massuda Goga. Então ele coloca o Kigo, que é a amora, e fala de um instante, um momento de comer a amora com o sol da primavera, né? Então a vida chamava-se agora, é um instante. Só que o Guilherme de Almeida ele fez várias mudanças aqui no Haikai. Então ele colocou um título, normalmente os Haikais não têm título, e ele colocou uma rima. Fala assim, mas continua sendo Haikai? Sim, os poemas de forma fixa, eles permitem algumas variações, desde que você, né, não modifique certas regras de forma que você não consiga mais reconhecer a forma que ele representa. Então aqui o Guilherme de Almeida fez algumas mudanças, mas veja que ele respeitou a divisão, né, a distribuição das sílabas poéticas em um verso de 5, outro de 7 e outro de 5 sílabas. Ele colocou um Kigo e ele fez essa relação sentimento humano com, né, instante, né, sentimento humano, instante e natureza. Ele fez uma outra modificação aqui, ó. Normalmente o Haikai ele fala de um instante presente e aqui o Guilherme de Almeida falou de um instante vivido, né? Ele se referiu ao passado. Então, embora ele tenha feito essas muitas variações, que no fim ficaram variações bem interessantes no Haikai dele, ele ainda respeitou a forma e algumas regras do Haikai. Bom, falando do Haikai, nós finalizamos aqui essa primeira etapa da nossa aula. E aí, na próxima etapa, eu vou falar da aldravia e do rondel e nós vamos concluir o estudo das formas dos poemas de forma fixa. Até lá!